Olá, Homo sapiens! Tudo bem? Eu sou a professora Raquel e esse é o canal Ensinando Ciências. Vim conversar um pouquinho, contar um caos. Espero que meus seres vivos presentes aí por esse espaço continuem colaborando. Lembrem-se que eu tenho uma bicharada espalhada por aí, cachorros, galos, galinhas, enfim. E mais meu Homo sapiens de 5 anos. Ouvi duas coisas essa semana que não estavam relacionadas em momentos diferentes, mas percebi o como elas estão relacionadas. E é engraçado quando a gente consegue fazer esses links, né? Pegar uma coisa lá de um lado que você escutou com outra coisa lá do outro lado e como elas conseguem se entrelaçar, se interligar. Então, vou falar um pouquinho sobre as urgências e os cupins. Um pouco estranho, né? Mas o assunto é interessante, eu garanto. Bom, acho que já chega a estar desgastado que o ano de 2020 é um ano atípico. Tá batida essa frase, né? E o que significa ser atípico? Bom, atípico é um adjetivo, uma característica lá que a gente aprendeu na escola. Significa que se afasta do normal, do característico, é algo anômalo, incomum ou até mesmo raro. Convenhamos que as coisas já vinham muito estranhas de uns tempos para cá. Estranhas no sentido de se afastarem da normalidade, de alguma maneira, ou daquilo que nós achamos que seria a normalidade ou estávamos acostumados com normalidade, né? Uns tampinhos para cá as coisas estavam atípicas também. E quando a gente fala no ambiente escolar, a gente se dá conta das várias urgências, né? Que estão dentro desse ambiente escolar, inseridas, enraizadas nesse ambiente escolar. E essas urgências às vezes nos causam angústia, né? Porque são tantas urgências na escola pública que às vezes quando nós somos questionados qual que é a maior urgência, a gente não consegue nem sequer citar porque são tantas que a gente não consegue definir uma como parâmetro. Tem a questão da fome, né? E daí você vai dizer, mas a fome não é problema da escola pública. Mas a fome bate na escola pública. Ela chega brilhando, chamando a atenção na escola pública. Porque um aluno e uma aluna que não consegue se alimentar adequadamente, que não tem acesso a comida ou a água de forma adequada, dificilmente vai conseguir estar pronto para desenvolver ou construir conhecimento dentro do ambiente escolar. Tem a falta de acesso, e aqui são dos mais diversos acessos. Poderia citar, por exemplo, água encanada, esgoto, condições de saúde, acesso a postos de saúde, unidades básicas de saúde, que quando você tem uma dor de dente, você consiga ir lá, ser atendido, seus problemas são resolvidos e muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não acontece. A falta ou as urgências no ambiente escolar em estrutura física e salas adequadas. Salas, primeiro, já é uma grande coisa, né? Porque muitas vezes é necessário juntar turmas diferentes, em idades diferentes e 2 professores trabalhando coisas diferentes para conseguir fazer com que a aula ocorra. Porque os espaços não são suficientes, os espaços não são adequados, os vidros estão quebrados, é perigoso que algum aluno se corte, se machuque, ou até mesmo você, sem querer, nesse espaço. Então, no meio de todas essas urgências no ambiente escolar, é claro que tem mais superações
do que perdas, penso eu. Nos superamos todos os dias como professoras e professores, como pessoas que constroem o ambiente escolar. E essas superações ficaram mais claras ainda em 2020. Lembro que nessa semana, agora, vi uma reportagem de uma professora que pegava sua motinho e ia de casa em casa, visitar aluno por aluno, conferir, auxiliar, indicar um caminho. E quando eu vejo essas coisas, por um lado, eu acho muito bonito. Por outro lado, eu lembro que provavelmente essa professora não ganha nem sequer algum auxílio na gasolina para fazer esse trabalho. Esse trabalho ela faz porque ela sabe que se ela não for lá, ninguém mais vai. Só ela consegue chegar a esses espaços, a esse lugar e esse aluno e aluna. Então, muitas vezes, em função disso, nós nos permitimos arcar com coisas. E aqui eu digo também coisas financeiras, para dar conta do que tem que ser dado no nosso caminho profissional. E eu sou uma grande guerreira com relação a isso. Acho que nós temos que mostrar o quanto nós fazemos além daquilo que está ali, né? Quantas vezes nós pagamos os xerox, as impressões do nosso bolso? Quantas vezes a internet da escola é paga do nosso bolso? Quantas vezes o lanche é pago do nosso bolso? Aquela lembrancinha é paga do nosso bolso. Muitas vezes as festas nas escolas acontecem só porque os professores conseguem brindes, doações e tiram, sim, dinheiro do seu próprio bolso. E é um sistema que está tão instalado que algumas pessoas chegam a achar que é normal os professores e as professoras fazerem isso, porque está normalizado. E daí eu lembro dos cupins. Você vai me dizer o que isso tem a ver com cupim? E comecei a pensar um pouquinho sobre como são os cupins. Sabe aqueles cupins que infestam um móvel na nossa casa? Ou uma estrutura? Agora, tem alguma parte da população que já não faz uso mais de casas de madeira, mas antigamente, quando fazia, é claro que tem uma grande parte da população que ainda faz uso de casas de madeira. Mas antigamente era uma quantidade muito maior, né? Todas eram de madeira. E você lembra então daqueles cupins que infestavam as casas? E quando os cupins chegam, você não percebe. Você nem sequer imagina que eles estão lá. Porque eles são silenciosos, porque dificilmente eles têm um odor característico. Você não vai chegar num lugar e dizer, nossa, que cheiro de cupim. Nunca vi ninguém fazendo isso. Porque você não percebe. Eles estão ali trabalhando de forma ordenada e vão corroendo, utilizando o material que está ali. Que a princípio é uma estrutura, um objeto seu, ou uma estrutura, e você nem se dá conta, não percebe. E quando você viu, eles tomaram conta e você tem que se desfazer daquele objeto ou muitas vezes se desfazer daquela estrutura que está ali. E daí eu lembro um pouco do que nós fizemos como professores e professores. Quando nós somos atacados, normalmente nós reagimos. E esse contra-ataque nosso geralmente é anunciado, colocado, né, em faixas simbólicas, né, para mostrar nosso contra-ataque. E às vezes eu me pergunto o quanto é importante nós conseguirmos fazer as coisas em silêncio, de forma ordenada e por dentro da estrutura, para quando daqui a pouco se dar conta, a estrutura ruiu. E eu falo isso
quando eu penso que precisa se fazer mudanças na escola pública. E essas mudanças, elas podem ser feitas assim como os cupins fazem. Vamos usar eles talvez como exemplo, silenciosos, sem odor, de forma ordenada e de dentro para fora. E que consigamos ser insistentes nessas alterações de estrutura, para que quando a gente se der conta, a estrutura toda está alterada. Sempre aos poucos, devagar. Por isso que eu falei na necessidade das urgências, em pensarmos nas urgências, que são tantas, e tentarmos de alguma forma agirmos mais como cupins, para talvez conseguirmos alterações que serão estruturais, renovações estruturais. Esse é o meu recado de hoje, esse é minha história de hoje e a minha reflexão e divagação de hoje. Lembre-se de cuidar de si, dos outros, se inscreva no canal, continue acompanhando, curtindo e compartilhando. Obrigada. Valeu, Homo sapiens!